Olá, gente. Eu sou Cláudia Lolita Freitas, CEO e diretora da Clark Contabilidade, uma empresa que está há 24 anos no mercado contábil. Eu gosto muito de produzir conteúdo para você, empresário, pessoa física, cidadão brasileiro, falando de uma forma natural, técnica, de assuntos muito importantes que geram dúvidas, mas que podem ajudar com você a melhorar o seu empreendimento e a sua vida, ok? Hoje nós vamos falar, não tenho sócios. Quais são os tipos de empresa que você pode abrir? Bom, gente, isso aí eu vou falar bem de experiência própria, porque eu tenho a minha empresa há mais de 25 anos no mercado e não tenho sócios, ok? A Clark Contabilidade Teresópolis. Bom, para formalizar o empreendimento é uma alternativa interessante e que pode garantir o acesso a vários benefícios ao empresário. Mas antes disso, é preciso determinar o tipo de empresa que melhor atenderá à sua atividade econômica. Então, uma das primeiras informações que você precisa ter é definir se a sua empresa terá sócios ou não. Caso você deseje trabalhar sozinho e não queira abrir mão disso, existem algumas opções para você. Uma delas é o MEI, microempreendedor individual. Outra é o EI, que é empresário individual. Outra dela é o EIRELI, empresário individual de responsabilidade limitada. E a mais novinha na nossa história da nossa legislação é a sociedade unipessoal. Para escolher, gente, é preciso conhecer as principais características de cada uma. Então, continue me acompanhando nesse vídeo e entenda mais um pouquinho como essas empresas funcionam. Modelo individual. O modelo individual está diretamente relacionado à empresa que é fundada e administrada por uma pessoa, ou seja, pelo próprio empresário, pelo próprio proprietário da empresa. Por isso, o processo de abertura é considerado mais simples, assim como a cobrança de impostos. Mas uma dúvida de muitas pessoas têm são o envolvimento do patrimônio do empresário que decide abrir uma empresa sozinho. Dessa forma, gente, no caso, por exemplo, de um EI, um empresário individual, e do microempreendedor individual do MEI, o patrimônio pessoal do empresário fica vinculado à empresa e poderá ser utilizado em caso de pagamento de dívidas do empreendimento. Então, muito cuidado. Por sua vez, gente, na EIRELI e na sociedade unipessoal, isso não acontece. Por quê? Porque o que representa maior segurança na hora de abrir seu próprio negócio é justamente esse tipo de empresa. Mas, Cláudia, quais são as características dessas empresas? Para que você entenda melhor, veja as opções de registro para que uma empresa que não tem sócio possui. O MEI, você só pode ter um faturamento até R$81 mil por ano. Ou seja, gente, você tem que linkar a natureza jurídica da empresa com o regime tributário. É lógico que você precisa de um empresário contábil, do empreendedor contábil, de um contador, de uma contadora para te ajudar nisso, Dentre os principais critérios para o registro nessa categoria está a obrigatoriedade da atividade ou da profissão desenvolvida estar enquadrado, estar dentre aquelas que são permitidas no MEI, estarem enquadradas no MEI. Além disso, o empreendedor também fica impedido de ter participação em outra empresa, seja como sócio ou titular. Eu vou te falar agora as vantagens do MEI. É o registro gratuito, e feito pela própria internet. Mas você tem que ter uma contratação de apenas um funcionário. Você tem que fazer emissão de notas fiscais quando você precisa, não é obrigatório, e pode ter empréstimo e linhas de crédito de forma mais facilitada. É lógico, com valores muito mais reduzidos, Você tem os benefícios previdenciários do auxílio-doença, do auxílio-maternidade, da aposentadoria e da pensão por morte, dentre algumas. Você também tem, tanto no MEI quanto no Simples Nacional, unificação dos impostos em uma única guia. No MEI, você tem um valor fixo mensal, ou seja, você sabe quanto você vai pagar por mês. Já na empresa individual, ela pode ser enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, se seu faturamento for até 360 mil por ano, e pode ser registrada como uma microempresa, ou até 4.800.000 para ser registrada como uma empresa de pequeno porte, aquela famosa EPP. Mas para ser uma empresa individual, é preciso que a atividade desenvolvida não pode ter regulamentação própria, porque conforme, gente, o artigo 968
138 do Código Civil e o artigo 150 do Regulamento do Imposto de Renda. Tem essas regras claras lá. A boa notícia é que para abrir uma empresa individual é preciso ter no mínimo R$ 1.000 em caixa, que corresponde ao capital social. Já na Eireli, gente, diferente dessas anteriores que eu te falei, né, do empresário individual e da responsabilidade limitada, o titular não tem o seu patrimônio vinculado à empresa, mas em compensação, né, você tem que ter um capital integralizado de 100 salários mínimos. Olha que loucura. Mas na Eireli e na sociedade unipessoal, né, em caso de dívidas, o valor que foi integralizado com o capital deve ser utilizado para esses pagamentos dessas dívidas, ok? Gente, o capital social, ele deve ser depositado da Eireli em nome da empresa e constar no contrato social, principalmente se esse valor for através de bens como carros ou imóveis, por exemplo. Eu tenho outros vídeos no canal que eu explico direitinho sobre o capital e a integralização do capital social, ok? Para isso, gente, conte sempre com o apoio de um contador ou de um advogado. Essa é uma das principais diferenças entre o EI e o Eireli, ou seja, né, suas vantagens são muito parecidas, mas o problema é só do capital mesmo ser ilimitado, que é no caso do EI, ou da Eireli ser limitado, mas que você tem que ter um capital de 100 salários mínimos para a Eireli. Não é preciso, gente, ter sócio, nenhuma legislação diz isso, ok? Mesmo que você tenha um faturamento maior, mesmo que você entre para outro tipo de regimes tributários, você não precisa ter sócios. Tem algumas atividades que são permitidas e tem outras que não, mas a maioria é possível, né? Na sociedade unipessoal, que é igualzinha a Eireli, com apenas diferença desse capital estipulado de 100 salários mínimos, você pode também abrir uma empresa sem sócio. Agora que a gente já viu as principais características de cada um desses tipos de empresa, você deve analisar, né, no seu empreendimento, verificar o faturamento, prospectar o faturamento e o porte, para você poder escolher o tipo ideal de empresa, né? Mas atenção, gente, eu ainda queria te dar uma orientação que sempre você faça com um profissional para que possa te ajudar. A legislação é complexa, tanto tributária quanto empresarial, para que você faça direitinho e não entre pelo cano, ok? Bom, gente, por hoje essa é a nossa dica. Espero que você tenha curtido esse vídeo e não deixe de acionar o sininho e se inscrever no nosso canal. Conto com você, hein? Um grande abraço.